tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Bom, pessoal, para mim vai ser uma alegria, uma responsabilidade muito grande estar aqui. Por que uma responsabilidade? Quem não conhece o Missão de Sapejando, eu saí. Hoje está à frente, falando sobre os evangelhos, é algo que é muito bom. Agora, aquelas pessoas assim que andam para a igreja, ficava lá no fundinho. Eu ficava lá no fundinho e olhando o relógio. Então você estava lá no fundinho da igreja e ficava olhando o relógio. Já doido para acabar a sala para poder ir para casa. Hoje, com a descoberta do Espírito, com os estudos, para mim é uma alegria falar sobre o Evangelho. E principalmente tentar, porque você sabe que não é fácil. O que o Evangelho fala, o que ele nos ensina. Então a gente tem a cada passo cumprir o nosso Evangelho. Cumprir o Evangelho que Jesus deixou para nós. Então tem um propósito para a noite de hoje, a fé e a caridade. E quando eu cheguei, eu recebi um abraço muito caloroso na André. E eu até comentei com ele assim, se eu for contar para vocês o que aconteceu essa semana, mais precisamente de sábado para domingo, já daria o tema da palestra só sobre fé. Eu vou deixar por outra hora, mas acho que são umas 2 horas talvez essa conversa sobre tanta de coisa que aconteceu, e se não fosse a fé, talvez não estaria assim. Mas, voltando ao tema da palestra, eu sempre gosto de pesquisar o tema da palestra, as palavras, o que as palavras querem dizer. E a primeira palavra, fé, que eu fiz a pesquisa, vem assim, quando a gente fala literalmente, as palavras parecem que têm um sentido diferente do jeito que a gente sente. E a palavra fé tem isso. A palavra fé, no segundo grupo, ele fala que é confiança, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou algum, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da posição em causa. A palavra fé, ela vem do grego, que estima, que indica a noção de acreditar. Fé, acreditar, está indo mais ou menos. E no latim, ela deriva da palavra fides, que remete à fidelidade. Já é uma coisa assim que puxa um pouquinho mais, porque eu gostaria que eu acredito sobre fé. E aí, não só buscas pela internet, eu pesquisei também na Bíblia. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 11, é escrito assim para a gente: a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Isso está em Hebreus. Tem um pouquinho de a ver com o que o dicionário fala. Mas além disso, para mim, porque o eu sinto como fé
força. Uma força, é algo assim, para mim é inexplicável. Além de ser inexplicável, para mim, é o que une a minha consciência à minha origem. Então, para mim, fé é isso. É essa força que liga a minha consciência à minha origem. Qual é a nossa origem? Então, para mim, fé é isso. É o que sabemos. Mesmo que para várias outras religiões com outros significados, ou talvez o mesmo, eu consegui sintetizar essa pequena palavra nesse sentimento. Então, isso para mim, hoje, é verdadeiro. E falar sobre fé, quando eu comecei a preparar essa explanação, me veio a história de Jó. Jó é um exemplo de fé. Jó, que fala no Evangelho que ele era da região dele, um dos homens mais ricos, mais poderosos e influentes. Na Bíblia é falado que o diabo tenta convencer Deus que Jó ele não é fiel. Porque Deus privilegia tanto ele que ele demonstra essa fé. E então o demônio propõe a Deus para fazer testes com Jó. E Deus diz: tudo bem, faça seus testes, mas com uma única condição: você não vai tocar na vida dele, você não vai matar. Que restante você pode fazer o que você quiser. E então, o demônio começa a atacar Jó. Aquele homem, com 7 filhos, uma riqueza imensa, primeiro começa a perder sua riqueza. Vem os vizinhos, roubam o seu gado, roubam os seus animais, os seus escravos. E aí, o Jó, insatisfeito, vai falar com Deus: tirei tudo dele, tirei toda a riqueza dele. Ele ainda é fiel. Mas é porque ele ainda tem filhos. Os seus filhos lhe dão alegria. Então, deixa eu tirar os filhos dele. Deus permitiu. Os 7 filhos de Jó foram tirados dele. O que Jó fez? Será que ele negou Deus? Não. Ele não teve a sua fé firme no nosso Criador. A sua esposa questionou ele. O que ele respondeu para ela? Como foi de Deus? Não é eu. Ele me deu. Se ele me deu, é dele. Nada mais justo que ele deve de volta. Ele não satisfeito, voltou a Deus. Mas Jó tem família, tem a sua esposa, tem saúde. É pela saúde dele é que ele ainda tem essa fé por você, que ele acredita em você. Volte a saúde dele. Que seja feito. Aquele homem que era o mais rico da sua religião, o mais próximo, com filhos, e tinha filhos para poder tirar o livro, para conversar, e foi tudo tirado. E Jó perdeu também a sua saúde. Essa palavra que receber pães no seu corpo, e ele
fica todo machucado. A sua esposa não é. Olha para ele e diz: Jó, guarda esse Deus e morre. Pensando nessa mulher, sabe o que levou ela a pensar dessa forma? Ou foi a falta de fé? Ou sair da condição que ela tinha de ter escravos, de ter posses, saúde, um marido vigoroso? O que será que passou na cabeça dela? Ou você sabe, será que ela não sofreu uma influência? Quem sabe ela não fez uma sofrer uma influência do Espírito para poder tentar Jó, para ele desistir. Porque tudo que ele tinha a perder, por conta de confiar e acreditar em fé em algo maior. E mesmo assim, Jó, com toda a sua fé e humildade, ele diz: não, ficarei enquanto o Senhor quiser estarei aqui. Se for a vontade dele, não tem problema. Mas eu vou estar aqui. Então, ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a única coisa que pode nos ajudar, nos amparar e nos tirar de qualquer coisa: a fé no nosso Criador. Deus já sabia que ele ia fazer. Ele só deu uma oportunidade para que a sua fé fosse exemplo. Para hoje a gente está falando sobre ela e fazendo com que a gente se anime, tenha força. Porque Jó teve essa força. E o que aconteceu? Deus restaurou para Jó. Ele novamente recuperou as suas terras, o seu gado, uma esposa e filhos. E continuou a sua caminhada, acreditando, sabendo que ele não estava sozinho. Já experimentou uma fé assim, de acreditar em algo? E ano passado eu pensei, nossa, eu comentei com a André, aconteceu comigo ontem e hoje. Fé. Se não fosse fé, eu não estaria hoje. Passando para a próxima palavra, também é importante, principalmente para quem almeja ter um pouquinho de relevância nessa vida, que é a caridade. Eu pegando a definição novamente de caridade, vem para nós como primeiro virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. No sentido figurado, número 2,
ato pelo qual se beneficia o próximo. Exemplo, pobres e desprotegidos. Está dessa forma na internet. No terceiro livro, disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade física, moral ou social, compaixão, benevolência, piedade. Quando a gente precisa de uma máquina, parece que eu senti umas respostas muito frias. Porque a minha definição de caridade não é assim. Tem a ver, mas não é algo assim. Eu, novamente, usando o nosso livro da Bíblia como referência, embora eu só vim estudar a Bíblia um pouquinho, não é estudar muito, não, é assim, pegar como referência algumas coisas. Mas assim, eu já trago algumas coisas relacionadas à Bíblia, já desde antigamente. Sempre que eu ia para a igreja, ou católica, eu era convidado para grupos evangélicos, aí vinha uma orelha do pastor, ou que fosse dirigir, e falava um trecho do Evangelho. Eu ficava empolgado com aquilo. Só esse pedacinho para dizer isso tudo. Às vezes eu pegava a Bíblia, ao invés de eu começar lá no versículo que o palestrante passou o valor, eu começava no início do capítulo. E aí aquilo que ele expôs, quando eu li no início do capítulo até chegar ao versículo, não casava. Aí eu ficava confuso. Uma criada com meu irmão, mas assim, na minha cabeça eu ficava confuso, porque eu não entendia outra coisa, porque eu não pegava só aquele trechinho, eu queria saber mais. Hoje, agora com a doutrina escrita, mostrando que a gente tem aqui, esse livro. Aí eu faço isso mais. Quando eu tirei esse pedacinho aqui, a respeito de caridade, em Mateus capítulo 3, versículo. Mateus capítulo 6, versículo 3 ao 4, que diz assim: porém, quando deres esmola, não saiba da tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto. O teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu gostei bastante dessa definição de caridade que está no curso. Porque nós vemos hoje, principalmente nas redes sociais, pessoas que dizem que fazem caridade. E essas pessoas pegam fogo, postam, comentam. Naquele momento, aquele irmão que estava em dificuldade, ele recebeu uma ajuda. Mas, na exposição da sua vulnerabilidade social, econômica e muitas vezes psicológica, ficou exposto para milhões de pessoas verem. Milhões de pessoas terem um julgamento a respeito do que esse irmão estava passando naquele momento. Eu vou contar uma história minha. Quando nasceu a segunda filha, não sei se conhece ela, né? Foi um pouco depois daquela crise de 2014, 2015, e eu e minha esposa, nós tínhamos uma conferência e essa conferência estava nós falávamos de dívidas, e chegou um dia eu não tinha arroz para colocar no prato das crianças. Não tinha.
E esse dia eu entrei de casa, eu fui, caminhei, comprei esse arroz. E isso aí, né? Agora pensa se chega uma pessoa dessa que vai fazer a caridade. Não, eu vou te ajudar, tá lá, duas cestas básicas e tal. Ah, fulano de tal, que mora em tal lugar, pai de tal, esposa de tal. Ele conta toda a sua história. E às vezes é só um momento, um mercado lá para alguém. Ele estava assim, apertado, mas aquele dia que a gente não tinha. Mas no dia seguinte já teve. Mas se eu tivesse recebido esse auxílio de uma dessas pessoas que usam as redes sociais para se promover, posterior a receber essa ajuda, provavelmente eu ia ficar um pouco constrangido. Eu ia ficar um pouco vergonhado. Então, esse versículo é muito esclarecedor a respeito disso, a respeito de verdade, que ela deve ser feita sim. Mas ninguém precisa ficar sabendo. O irmão em sofrimento, ele já vai em sofrimento. Ele jogar mais um peso do sofrimento em suas costas, será que é justo? Eu minha opinião, acredito que não. Além da caridade material, há uma outra caridade que, principalmente nos dias de hoje, onde informações, tudo ocorre muito rapidamente, ela também é necessária, que é a caridade do ouvir, que é a caridade de quando uma pessoa está com problemas psicológicos, a meio de como a gente ativa a sua vida, às vezes o que ela precisa é só de um ombro amigo. Às vezes o que ela precisa é só de um ouvido para ela desabafar as suas tristezas, as suas amarguras. Eu falo por experiência própria. Todas as vezes que eu tinha um problema, que eu estava triste, chateado por qualquer coisa, mas que eu achava alguém para me ouvir, quando eu terminava essa conversa, parecia que eu tinha tirado uma tonelada das costas. Então, a caridade de ouvir, que a única coisa que você está gastando é o seu tempo. Essa caridade é muito importante. Porque essa caridade ela não restaura o seu vigor físico, mas ela restaura o vida. Ela pode tirar alguém do suicídio. O nosso Roberto aqui, primeiro sábado de português. Por que temos esse ponto todo primeiro sábado do mês para falar sobre suicídio, prevenção ao suicídio? Porque é uma coisa que está na nossa sociedade. Ela está muito presente. Ah, não, mas isso acontece. Só que aquela pessoa que está endividada, está enrascada, com problema de dívida de jogos, problema com agiotas, aquela moça ex-jogadora de vôlei lá do estudo da Bahia, ela não estava com isso. E ela estava com essa cara do seu tratamento. Então, a caridade de
diferente do que os resultados das pesquisas nos mostram, acho que a gente tem que colocar essa questão de não ouvir quem quer que eu preciso. Outro dia mesmo aqui na casa, eu saí do trabalho, cheguei ali de fora. Eu olhei no olho de uma irmã que vem de todas as quartas-feiras. E quando eu olhei no olho dela, eu senti uma tristeza que eu nunca tinha sentido dela. Eu não aguentei, eu falei assim, está tudo bem? Os olhos dela se encheram de lágrimas. A única coisa que ela fez foi a única coisa que ela fez. Eu não tenho de coisas para falar para ela, mas naquele momento, a forma com que ela me respondeu foi tão forte que a única coisa que eu consegui fazer foi abraçar. Dei um abraço fraterno. Resumidamente, tomou duas dúzias de palavras comigo e não posso trabalhar o seu sofrimento. Fiquei muito comovido com o que ela estava passando. Porque ela tem idade para ser minha mãe, minha tia. Então, nesse momento, eu acredito que eu pratiquei um pouquinho de caridade. E quando eu cheguei em casa, sem me beber, sem fazer estardalhaço, fiz uma pequena oração, muito singela, rápida. Mas eu pedi a espiritualidade para que a gente estivesse com essa união, para amparar o coração dela. Eu sei que as dores dela não concordam não. Mas deu para perceber as dores. Então eu pedi a espiritualidade que estivesse lá para não sei o respeito dessa crença. Nesse dia. Mas na outra quarta-feira, eu encontrei, seus olhos estavam abertos. Foi a minha prece? Não sei. Foi nos 2 minutinhos de ouvir que eu prestei para ela? Não sei. Se foi alguém. Se ela recebeu a sua espiritualidade, não. Mas o que é mais importante é ser amado. Eu me alegrei com isso. Ajudou a mim. Essa menina não é um bolso, mas ela ajudou a mim. Eu ouvi e estou no abraço. Então, para mim, a caridade é isso. Mas, você falou uma pequena história a respeito desses tipos de caridade que são feitas. Século XIX, onde que as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, elas ocupavam o seu tempo à noite com obras, concertos, em grandes casas luxuosas. Eles ocupavam o seu tempo à noite, no seu lazer, com essas atividades. Aqueles que não tinham condição de estar nesse recinto, mas eles sabiam que quem estava lá tinha um poder econômico por batalha. Então essas pessoas iam até esses teatros, esses locais, para que no final do evento
eles, com a sua característica, tentassem obter um pouco de recurso daqueles que tinham tantos. Então, esses irmãos ficavam na frente dos teatros, perto de Deus. Muitas vezes recebiam auxílio. Eles receberam dinheiro, alguma comida. Aqueles que estavam saindo do teatro, às vezes com peso na consciência, ou querendo mostrar para o seu amigo que ele era busca anteriormente, fazer a relação para aquela pessoa que não estava de miséria. Aí eu penso, essa caridade, ela é uma caridade verdadeira? Porque ele ditando para o nosso tema, fé e caridade. Essa caridade que você doa para mostrar para alguém, será que tem fé, né? Essa fé que é aquilo que para mim, que é o que me une ao meu Criador. Essa fé de exibição. Será que é isso que o Evangelho nos propõe? Que é o que Mateus, no capítulo 6, nos propõe? Eu acredito que não. Esse tema, fé e caridade, é um tema que nos faz pensar um pouco. Como que se não entendeu. Aquela pessoa também que vive dentro de um local religioso, que conhece o Evangelho segundo o Espiritismo do começo ao fim, o livro dos Espíritos do fim ao começo, ou a Bíblia de início a fim, ele tem muito conhecimento. Mas ele sai da porta do local onde ele professa a sua fé. E no primeiro esbarrão que ele dá para o irmão, você não está na fé. Ele tem muita fé de informação. Tem muita informação, mas a fé realmente ele não tem. Ele também é uma mentalidade. E nesse irmão que esbarram nele, quem sabe ele passou mal ali pela obra, ele não passou sem querer. A única caridade estaria se ele tocasse esse irmão. Está tudo bem? O que você dá uma desconfiada? Está tudo bem? Então não adianta nós pegarmos literaturas, informações e absorver tudo. Se quando a gente está no mundo que eu diria na vivência, a gente não praticar. Então não adianta muita coisa. A fé sem obra não. A caridade sem fé é nula. Vamos ler para quando a gente está caminhando já para o nosso finalzinho, tem uma história que eu recebi essa semana que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. E por incrível que pareça, é um recorte de TikTok. Eu não tenho essa rede social. Mas o grupo de estudos daqui da casa que eu estou, alguém recebeu essa mensagem e postou para a gente e eu assisti. Eu achei bem bacana. E sobre isso que eu vi, esse vídeo que eu vi, me fez reflexionar também o seguinte.
embora essa rede social seja de muita assim, de coisas úteis, e dessa rede social me vem uma mensagem tão bonita. Então eu pude perceber que, mesmo nesses locais onde que às vezes só tem lixo, depende de quem está pegando esse lixo e está fazendo com ele. Porque tem um ditado que diz que do lixo pode vir do lixo, desde que quem pegue aquilo saiba utilizar. E essa pessoa que eu recebi, ela só vai utilizar uma ferramenta que é 90% de útil para levar uma informação muito útil. Essa chiquinha, ela tem um podcast de um americano chamado Simon Sinek. E ele estava entrevistando um cantor, conversando com ele, e esse cantor perguntou para ele a seguinte história. Ele estava no drive da Starbucks, e ele parava no seu carro, fez o seu pedido, e pelo retrovisor ele identificou que tinha uma mulher atrás, e ela não estava muito bem, ela não apareceu lá. Ele pegou e falou para nossa atendente. Quando a pessoa de trás passar aqui, você entrega o café para ela, eu vou pagar o café para ela. E quando você entregar o café para ela, você vai dizer para ela o seguinte: você é especial. E ele disse que fez isso, pediu para a moça fazer isso, e pagou o café e saiu, porque o driver você não pode ficar lá na hora, né? E ele falou que se sentiu tão bem quando ele fez isso, fez um ato, sem esperar nada próprio, mas ele se sentiu muito bem quando esse ato que ele fez. Aí o entrevistador olhou para ele e falou o seguinte: isso aí que você fez, recentemente, eu fui com uma pesquisa. Esse sentimento que você teve foi uma descarga de ocitocina que o Senhor Deus me recebeu. Quando foi feita essa pesquisa, e essa pesquisa diz que quando nós fazemos algo muito bacana, mas assim, sem esperar nada, algo de benevolência mesmo, quando você faz algo desinteressado, você se sente bem, você se sente feliz. E isso é a descarga de ocitocina. E a pesquisa não é também. Quem recebe também recebe essa descarga de ocitocina. Não é só quem recebe. E quem ouve também. Quantas vezes nós já recebemos uma mensagem, um vídeo, e essa mensagem nos emociona? Quando é um vídeo bacana, algo assim que nos faz ficar feliz, você se sente bem, você precisa. Porque é o mesmo orgulho de quando ela tem filho. É o orgulho. E aí esse cantor, continuando a sua entrevista nesse podcast, ele disse que um dia ele estava no hotel e desceu para tomar café. Sentou sozinho, tomou o seu café. E no local que ele estava sentado, era de frente onde as pessoas entravam. E ele viu entrando 3 senhoras, conversando. E essas senhoras se dirigiam e sentaram. Ele disse que sentiu falta da mãe dele vendo aquelas senhoras, porque a mãe dele havia vivido há 10 anos. Mas ele tem uma coisa assim na cabeça dele: paga um café para elas. Você não tem nada tomar um café com a sua mãe agora? Paga um café para elas. E ele disse: não vou fazer isso, não vou fazer. Principalmente nos Estados Unidos, que lá o pessoal lá, eles não prometem nada na outra semana. Eles são bem fechados. Mas ele resolveu, foi. Levantou, interrompeu essas 3 senhoras e falou: olha, vocês me desculpem, mas quando vocês entraram,
Vocês me fizeram lembrar minha mãe. Minha mãe faleceu há 10 anos. E foi tão bom eu lembrar da minha mãe. Eu queria pagar uma fé para vocês se importam? E uma dessas senhoras se levantou, chegou bem perto dele, olhou e disse para ele: há uma semana atrás o meu filho morreu. Eu não tinha sua idade. Eu já ouvi essa história umas 5 vezes que eu estou lembrando para vocês. Eu vou nem ligar o perdão. É um gesto simples, uma emoção simples, consolou o coração de uma mãe que perdeu o filho no ano de semana. Então, meus irmãos, fé e caridade. Duas palavras que, embora pareçam muito simples, mas para praticar é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Quero agradecer a paciência e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado.